que momento, hein? Que sentimento, que energia que Deus já colocou aqui. Algo, valeu então. Obrigado, viu? Já dá para sentir que Deus já está aqui desde o começo. Do começo do momento da oração até agora. Preparei uma coisinha aqui. Nossa esperança é a sua vinda. E eu quero trazer para vocês uma palavra algumas palavras que fazem todo o sentido dentro do contexto da esperança. E que esse cara aqui, ele foi fenomenal, cara, em questão de esperança. E eu vou seguir no contexto, vocês vão entendendo o que eu vou trazer. Antes de tudo, quero pedir que você curve sua cabeça, por favor. Quero orar por você. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite estar mais uma vez no seu altar, pregando a sua palavra aos seus servos, Pai. Senhor, que essa palavra ela sirva como instrumento, Senhor, para que os seus filhos entendam o que o Senhor tem na vida deles através da esperança, Senhor Jesus. Assim como temos tratado esse tema durante esse mês, Pai, que dessa vez não seja diferente e que a sua palavra cure, que a sua palavra ela entre no lugar certo, Pai, e que ela possa direcionar os seus filhos pelo caminho que eles devem andar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês, o Mateusão, ou a Ju, quem vai passar? Você, Ju? Tá. Eu vou pedir para você colocar da versão da NTLH, pode ser? Isso. Gênesis 18, nós vamos ler do 1 ao 14. Vou colocar aqui, deixa ela colocar, que nós vamos ler juntos. Uou. Esperar um pouquinho. Eu acho que deu alguma coisinha aqui. Pera aí. Bia, sobe pra mim. Se voltar aqui, vocês me avisam que eu leio com vocês, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês, então. Eu gosto bastante dessa versão porque ela traduz bastante, ela traz muito o contexto da linguagem atual, ficando mais fácil de se interpretar bastante coisa. Vamos lá. Gênesis, cadê você, meu amiguinho? Gênesis 18. Tá aqui. Perfeito. Abri o lugar errado, peraí. Vamos lá em cima. Isso aqui. 18. Tá aqui. Perfeito. Vamos lá. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem que me façam uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés. E depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite, carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem
virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Nesse primeiro contexto que eu quero trazer para vocês, eu encontro um Abraão aqui, nessa parte de Gênesis, muito diferente do que anteriormente. E eu vejo que o Abraão de anteriormente se parece muito mais conosco. Fazendo um breve resumo rápido aqui para vocês e interligando no que o texto diz, Abraão, sentado na entrada da sua barraca, ele se depara com 3 homens que estão em pé na sua frente, ele claramente reconhece ser Deus. E esses 2 homens, a mais com Deus, é uma menção clara de que naquela época Deus já estava trazendo a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então, os 3 aparecendo na frente na frente de Abraão, enquanto Abraão está sentado na barraca, já era a menção de que Deus se apresentaria para a humanidade no futuro, sendo Pai, Filho e Espírito. Da mesma maneira, quando o homem hoje se encontra conversando com Deus ou conversando com o Espírito Santo, quando a palavra diz, né, vá ao teu quarto, fecha a porta e ore, você, ao mesmo tempo que você está com Deus ou com o Espírito Santo, você está com os 3. Não tem como você se desvencilhar disso. Não tem como você se separar disso. Entenda que a sua vivência com Deus é com os 3 ao mesmo tempo e não com um só. E aqui Deus já deixava claro para Abraão que dessa maneira ele se apareceria para os homens no futuro. Também é importante mencionar a rapidez que Abraão tem em reconhecer ser Deus. A partir do momento que Abraão está sentado na porta da tua barraca, ele encontra aqueles 3 homens, ele entende rapidamente como era Deus na frente dele. E isso mostra como Abraão tinha uma conexão forte com Deus. Abraão tinha uma conexão intensa com Deus, ao ponto de ele só olhar e ele saber que é Deus que está passando na frente dele. Porque com certeza, se fosse um outro servo, qualquer outra pessoa, poderia ser um de nós que não tivermos, se nós não mantivermos essa conexão com o Senhor, em nenhum momento nós vamos perceber que o Senhor está passando na nossa frente. Em nenhum momento nós vamos entender que Deus está tratando, que Deus está utilizando outras ferramentas, outras pessoas para tratar com a nossa vida da maneira que Ele bem entende. Deus sabe como cuidar de cada filho, Deus sabe como usar cada um para cuidar de você. Seguindo um pouco mais, rapidamente ele prostrou o seu rosto ao chão e pediu para que ficassem um tempo na sua casa e se prontificou de servi-los. Abraão pede para que tragam água a fim de lavar os seus pés. Sugeriu que descansassem embaixo de uma árvore enquanto a comida era preparada e servida. Assim teriam forças para continuar a viagem. Aqui, um pouco mais no trecho, Deus, na verdade, está passando ali porque ele vai destruir uma cidade. Mais para frente, a Gênesis conta que Deus está indo para Sodoma e Gomorra, está Ló, que é parente de Abraão, e Deus está passando. E, desculpa, mas em nenhum momento Deus precisava estar ali para comer, para beber alguma coisa. Mas pelo coração de Abraão com Deus, Deus se prontificou de ficar com ele. E aqui, a servidão de Abraão em fazer as coisas para Deus com capricho e cuidado é de tal maneira impressionante que os 3 responderam sim. Então, quando os 3 aparecem para Abraão, não é só o Pai, não é só o Filho, não é só o Espírito que diz. Os 3 dizem sim, na mesma concordância, porque os 3 estão alinhados com o propósito com Abraão ao Senhor, porque Abraão era servo do Senhor. Abraão, ele fez uma aliança com o Senhor e ele se dispôs a estar junto com Deus. E eu vou continuando. Eu escrevi bastante coisa. Espero que dê tempo também. Abraão, com cuidado e zelo, se apressa para pedir que Sara preparasse os pães e que o seu criado preparasse o bezerro. Mas antes do preparo do bezerro, Abraão escolhe o bezerro. O que significa isso? Que Abraão ele vai lá e ele escolhe o melhor que ele tem para Deus. Abraão não pede, Abraão não terceiriza, Abraão não chega para o empregado dele e fala, vai lá, escolhe para mim e faz. Não, Abraão tem o coração e a bondade de ir até o local, pegar o melhor que ele tem e entregar para o Senhor, para que seja preparado para ele. Quando Abraão... Cara, isso é um momento sensacional, que aqui, aí eu fui colocando muitas anotações para chegar num contexto final. Novamente, Abraão escolhe o melhor para o Senhor. A escolha, partindo de si e não dos outros, reforça essa conexão que é estritamente fechada com ele e Deus, não sendo algo terceirizado, que pudesse banalizar a presença do Senhor. E aí uma frase que o nosso pastor fala muito, é dar o melhor na sua fase atual com as ferramentas que você tem. Então, a partir do momento que você se desvencilha de tudo, para você entregar o seu melhor para Deus, é honra, entende?
precisa ser visto como um sentimento de coração, de bom grado e de aliança com o Senhor por tudo que você tem. A partir do momento que você escolhe aquilo de melhor, e você mesmo escolhe, você não manda outra pessoa, você mesmo tem as ferramentas para poder fazer isso. Deus deu capacidade para cada um de nós executarmos todas as tarefas que Ele executou aqui. Ninguém é diferente, ninguém tem menos potencial do que o outro. Todos têm e muito mais para fazer muito mais. Assim como Jesus disse, que hoje faríamos muito mais obras do que Ele fez naquela época. E é a mesma coisa quando você encontra e você entende que o seu melhor para Deus é o seu melhor para Deus e não para o homem, é para Deus. Vamos lá. Com todos os preparativos prontos, ele mesmo serve a Deus. Abraão não transfere mais ninguém a responsabilidade de servir a Deus. É ele quem se prontifica de apresentar tudo o que foi preparado. Da mesma forma, cabe a nós apresentarmos a Deus as nossas obras de maneira em que dedicamos o nosso tempo ao Senhor. Deus, então, promete que Abraão terá um filho. Então você vê, num servo sentado, ele encontra com o Senhor, ele tem conexão com o Senhor, ele sabe que é o Senhor que está na frente dele. Ele se prontifica de fazer o melhor, ele chega na casa do Senhor, ele faz o melhor para o Senhor, ele se entrega, ele se dá, ele se doa. Depois de tudo que ele faz, Deus olha para ele, se agrada, os três concordam com o que Abraão está fazendo. Não, lembrando que o texto diz que os três disseram sim, não apenas um. Passado isso, depois que Deus viu toda a obra de Abraão, Deus entrega uma promessa na mão dele. Isso só representa, gente, como nós devemos ser cada vez mais entregues ao Senhor. Como cada vez mais nós temos que entregar isso para Deus, porque é de Deus. Não adianta a gente olhar e querer se comparar ou tentar reproduzir as nossas tarefas para o homem, porque o homem não tem poder de dar o que Deus tem. E esse é o engano da humanidade, é você achar que o homem tem poder de dar algo para você que ele não tem. Da mesma forma que o homem também não tem poder de tirar algo, a não ser Deus. Porque a partir do momento que Deus tira. Se Deus dá e ninguém pode reverter isso. E aqui, esse é um Abraão, que eu estava comentando com a Bela ontem, que depois que eu fiz tudo isso aqui, eu falei, não, eu preciso passar para você, preciso que você veja isso. E depois que eu fiz tudo isso, eu falei para ela, esse aqui é um Abraão dentro da igreja. É um Abraão servo, é um Abraão que ama, é um Abraão que cuida das coisas do Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós temos lá atrás um Abraão que não era tão confiante a Deus. Mas antes de eu passar para essa parte, eu vou colocar a segunda parte de Abraão, sendo ele um servo do Senhor verdadeiro. Em Gênesis 22, do 1 ao 5, Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, eu estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha eu vou lhe mostrar, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arrumou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus tinha indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E essa parte do 1 ao 5 que eu quero trazer para você. Deus pede para que Abraão pegue o Isaque, o seu filho, o seu único filho, quem ele tanto amava, para ser usado como sacrifício. O filho da promessa, aquele em que Deus aparece na frente de Abraão, depois de todo o movimento, de toda a adoração que Abraão fez para Deus, porque aquele é um momento de adoração, quando você cuida do Senhor e cuida das coisas dele, é um momento de adoração ao Senhor. Abraão, fazendo isso, recebe a promessa do seu filho, que essa promessa já vem de anos e de anos, Abraão esperando com que o seu filho nascesse. E de repente, passado um tempo, Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho. Isaque, o filho prometido, foi pedido como sacrifício ao Senhor. Isaque, o filho de Abraão, que Abraão tanto amava, também simbolizava Jesus. O filho que Deus tanto ama, que também seria entregue como maneira de sacrifício. Aqui, quando Deus pede para Abraão entregar Isaque, aqui já estava simbolizado também a entrega de Jesus na cruz por nós.
Aqui Deus já estava simbolizando que, da mesma forma que a criança seria entregue como sacrifício, Jesus também seria entregue por nós. E, cara, é incrível como o Gênesis inteiro ele demonstra Jesus e o Espírito Santo. E aos poucos, nos detalhes, a gente vai ligando. No dia seguinte, Abraão levantou cedo, arrumou as coisas e foi até o lugar que Deus mandou que fosse. Importante ressaltar nesse trecho que Abraão não deixa para depois. Quando Deus pede para Abraão fazer, Abraão faz. Abraão não deixa para a semana que vem, Abraão não deixa para o mês que vem, Abraão não entra em contenda com Deus, Abraão não fala, Senhor, você vai matar o meu filho. Em nenhum momento, nessa parte do texto, Abraão entra em conflito com Deus. Em nenhum momento ele questiona, em nenhum momento Abraão se vê brigando com Deus, falando, não vou matar meu filho, você me entregou, é minha promessa, você vai tirar o meu filho assim de mim do nada. Não, Abraão segue. Aqui o texto diz que Abraão saiu cedo no dia seguinte. Da mesma forma que ele não banalizou a presença do Senhor quando Deus apareceu lá na barraca, em Gênesis 18, ele também não banalizou a voz do Senhor e a ordem, e se prontificou de cumprir. E aqui Abraão demonstra uma segunda página do servo de Deus dentro da igreja, aquele que cumpre, aquele que ouve a palavra, aquele que muitas vezes sem concordar, mas também não sabe o que está acontecendo. E você querendo ter os olhos de Deus para entender as situações, relutando com Deus a partir de uma ordem que você recebe por parte dele. E isso atrasa os processos e as promessas que Deus tem para a sua vida. Abraão já conseguia ver o local de longe. Pediu para que os empregados ficassem esperando, pois logo voltaria com o menino. E aqui me derrubou. Aqui, esse trecho mais para frente me derruba, porque Abraão aqui ele já tinha uma relação sobrenatural com Deus, de uma confiança de mais de 100%, porque ele fala para os empregados que eu e o menino, nós voltaremos. Em nenhum momento Abraão teve dúvidas. Abraão não duvidou. A partir do momento que Abraão ouviu a voz do Senhor pedindo o sacrifício de Isaac, Abraão sabia que ele ia voltar com o menino. Em nenhum momento Abraão teve dúvidas da obra de Deus para a vida dele. Mais para frente, na subida do monte, o Isaac questiona o Abraão. Pai, cadê o carneirinho para o sacrifício? E Abraão fala, Deus dará o que for preciso. Ele arranjará o cordeiro para o sacrifício. Abraão já sabia que o seu filho não morreria. Mas aqui a gente entra numa parte diferente. Abraão sabe que Deus não tiraria sua promessa e mesmo assim cumpre a ordem de Deus. Da mesma maneira, Deus nunca deixaria que Abraão machucasse a criança, pois Deus sabia que Abraão faria o que fosse ordenado, sendo um verdadeiro servo de Deus. Mas, e se sua escolha fosse não sacrificar o filho? Se Abraão, naquele momento, tivesse escolhido não matar, Isaac ainda estaria vivo. Mas a confiança de Abraão com Deus estaria morta. Pois não seria mais a mesma a partir daquele ponto. O descumprimento da ordenança de Deus mudaria a relação que o Senhor teria com Abraão por não confiar nele. E aqui nesse ponto, quando Deus pede a promessa, é o filho prometido, é aquele que vai trazer as gerações, como a palavra diz, os seus descendentes serão como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Deus pedindo a única promessa que Abraão tinha da sua descendência sendo entregue como sacrifício, se Abraão tivesse escolhido não matar Isaac, tivesse desistido na hora, acabou ali a relação dele com Deus. Porque Abraão ainda não teria confiança suficiente, Deus veria que Abraão não estaria pronto para concretizar. Quando Deus pede a Abraão o Isaac, Deus em nenhum momento ele queria matar Isaac. Da mesma forma que Isaac ficaria vivo de qualquer maneira, Abraão decidindo matar ou não. Porque quando Abraão vai para matar, Deus impede. Mas quando Abraão decide não matar, aí quem morre é a esperança dele com o Senhor. E aí é onde está a nossa confiança em Deus. Quando a gente se apega nas promessas em que Deus nos dá, mas esquecendo de que é Ele que nos dá, ao invés de você seguir e ouvir os seus caminhos, ouvir o que Deus tem para você, a partir disso você está confiando naquilo que vai chegar, mas não na ação que Deus tem na sua vida. O Senhor, em todo momento, Ele tem promessas dentro da nossa vida, da mesma maneira que Ele, inúmeras vezes, Ele volta para Abraão para relembrar a promessa que Ele tinha com Abraão. Mas a pergunta é, e se Abraão tivesse agarrado só na promessa e não no que Deus pode executar na vida dele? Para onde seriam os passos de Abraão? Para onde seria a cabeça de Abraão? Onde estaria verdadeiramente o coração de Abraão com Deus? E em nenhum momento Abraão poderia dar continuidade ao processo que Deus tinha na vida dele, porque ele ainda não estaria pronto. Da mesma maneira que os três homens simbolizam Pai, Filho e Espírito Santo,
Isaac simboliza Jesus, quem seria entregue como cordeiro de sacrifício pela humanidade. Deus, quando intervém na ação de Abraão para evitar que Isaac fosse sacrificado, aqui já simbolizava que logo os sacrifícios de Deus já não seriam mais necessários, pois um único cordeiro bastaria para toda a humanidade. Deus já tinha o plano estabelecido e revelado. Cara, e assim, quando você para ler essas coisas e você começa a entender como Deus vai trabalhando dentro do seu coração, e você olhar que Isaac nada mais era a simbologia do único cordeiro, o único que faltava para ser sacrifício para todos nós, para que hoje nós tivéssemos possibilidade de remissão dos pecados, sem depender de externos, sem depender de terceiros que fossem lá sacrificar um cordeiro. Hoje você mesmo pode se redimir e se entregar aos pés do Senhor, sem que algum sacerdote pegue um animal e leve para dentro dos santos para sacrificar para o Senhor. Isso acabou. A partir do momento que isso acaba, isso volta naquela relação de Abraão com Deus, de você olhar e ver que ele está face a face com você e você reconhece ele, você não depende de ninguém para conversar com o Senhor. E aí que está, o Senhor está o tempo todo trazendo promessas para a nossa vida. O Senhor está o tempo todo trazendo esperança de renovo, de crescimento, de estrutura para que você trilhe os passos que ele tem para você e não para os outros. É a vivência que nós temos que ter com Deus, é viver com Deus e não para os outros. E essa é uma cena de Abraão, que Abraão aqui, ele é um servo dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo, nós temos Abraão, que é um servo fora da igreja. Antes de tudo, deixa eu tomar uma água aqui, porque a minha boca já secou. Significado de esperança. Esperança significa expectativa, espera ou aguardo. E aqui traz essa parte da esperança na vida de Abraão, antes, quando Abraão ainda não tinha essa fé que ele tinha aqui em Gênesis 18, ou 22, onde ele entrega o filho dele sem pensar duas vezes. Antes disso, do Gênesis 17, Abraão não era assim. Gênesis 12, do 1 ao 3. Certo dia, o Senhor disse a Deus: Abraão, saia da sua terra, por meio dos seus parentes, saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. E aqui Deus já entrega uma promessa gigantesca na mão de Abraão. Aqui Deus já está falando, daqui em diante vai começar a sua descendência. Sai, cumpre a minha ordem, faça o que eu estou falando para você fazer, e eu vou executar isso, isso e isso na sua vida, desde que você entenda o que eu estou te pedindo e execute o que eu estou te pedindo. Deus dá ordem para Abraão para que ele deixe a terra onde morava. Deixe seus parentes, que vá para um lugar para que Deus vai te mostrar. E o trecho todo já diz, por onde Abraão andar, ele vai ser bom, ele vai ser abençoado. As pessoas que estiverem com ele e abençoarem, serão abençoadas. Aquele que faz o bem, recebe o bem. Aquele que faz o mal, tira o mal. É a mesma coisa do tesouro do coração. Aonde está o tesouro do seu coração? Em Gênesis 15, do 1 ao 6, que aí já é uma consequência dessa promessa de Deus, e as coisas vão acontecendo na vida de Abraão. Gênesis 15, 1, 6. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor meu Deus, de que vale a recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deu filho, e por isso um dos meus empregados nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado. Aí o Senhor leva Abraão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas se puder. Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso Deus o aceitou. Mais para frente, Abraão já recebe a promessa pela segunda vez. Abraão já está com medo. Senhor, eu não tenho um filho. Como assim? O Senhor está falando para mim que eu vou ter descendente. Esse é um Abraão
fora da conexão com Deus. Abraão não tá estruturado com o Senhor ainda. E ele está vivendo com medo. Ele está olhando para o Senhor, mas Deus, o Senhor não me deu filho, mas você disse para mim que eu ia ter uma grande nação, meus filhos serão uma grande nação por essa terra. Como que isso vai acontecer? Eu não tenho. Vai ter que ser meu empregado, você não me deu nada. E Deus volta novamente, renovando a promessa dele com Abraão. Abraão, já falei para você, vou te dar um filho. Ó, tá vendo as estrelas? Seus descendentes serão assim, inúmeros. Você não consegue contar, né? Não, porque esses serão os seus descendentes que eu te darei. Só que mais para frente, em Gênesis 16, Abraão ele concorda com a sua mulher em ter relações com a empregada, tentando adiantar uma promessa que Deus tinha na vida dele. A diferença é que o filho que foi gerado com a empregada não é um filho da promessa do Senhor. Ele foi um filho gerado através da manipulação do homem na tentativa de adiantar uma promessa que Deus tem na sua vida. Aquilo já é um sinal, gente, não tente adiantar uma promessa que Deus deu da sua maneira. Se foi o Senhor que te entregou, se você tem ciência que o Senhor vai te dar isso, cara, se entrega ao Senhor de tal maneira. Não espera, não tenta manipular os planos de Deus para a sua vida, porque vai ser frustrado. E isso prova, porque mais para frente, aqui eu fiz até uma anotação, porque diferente de Abraão de Gênesis 18, este ainda era um servo no qual não tinha entrega total ao Senhor. Por não ter esperança suficiente, errou em tentar adiantar os planos de Deus por meios próprios, no que trouxe consequências. Ele estava sendo culpado pela própria esposa porque ele teve o filho com a empregada. Então, eles já estavam velhos, eles já não, pelo tempo ali, Deus já não vou dizer que Deus já não, Deus ainda não tinha preparado o tempo certo para que Abraão tivesse o Isaac. Abraão e Sara tentam com a empregada fazer um filho. Já que eu não posso te dar filho, então eu vou pedir para você tratar com a minha empregada, você vai lá, faz com ela, e aí nós vamos ter um filho. E essa manipulação toda só atrasou os planos que Deus tinha para Abraão. Só atrasou os planos que eles tinham. E ainda assim ele saiu culpado como isso, porque ele sucumbiu ao pedido da esposa, ele se entregou ao pedido do homem, a não de Deus, e ele acabou sendo culpado por isso. E isso mostra as consequências que nós temos quando nós seguimos o nosso coração de maneira imprópria, pelas vontades da carne, não pelas vontades que o Senhor tem conosco. E qual que é a diferença do Abraão de Gênesis 16, que está tentando manipular as obras do Senhor para que cheguem mais rápido, e qual que é a diferença dele para nós hoje? Pois mesmo com a promessa do retorno de Jesus, ainda estamos agindo por meios próprios, perdendo as esperanças em qualquer problema encontrado. Sabemos o que foi dito, sabemos o que vai acontecer, mesmo assim não lembramos mais da voz do Senhor. Isso mesmo. Isso. Sabemos o que foi dito e sabemos o que vai acontecer, e mesmo assim não lembramos mais da voz do Senhor por essa falta de conexão. E aí em João 1,4, que aqui a gente já pula lá para o Evangelho, aqui já é Jesus falando. João 1,4. Opa, perdão. João 14. Vamos lá. João 14, 1,4. Aqui Jesus ele está conversando com os discípulos dele. E ele fala assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para onde eu for, vocês estejam comigo também. E vocês conhecem meu caminho e sabem o lugar para onde eu vou. Esperança. Novamente, expectativa, espero ou aguardo. Aqui Jesus está dando a promessa aos discípulos que ele vai voltar. Enquanto isso, temos que ter esperança. Enquanto isso, o Senhor pede para que nós esperamos, porque Ele vai preparar um lugar. Ele promete que volta. A pergunta que fica é, como que Jesus vai nos encontrar quando Ele voltar? Porque da mesma maneira que Deus dá a promessa para Abraão lá atrás, que ele vai ter o filho, Deus depois encontra um Abraão totalmente perdido, desmotivado. E aí Deus tem que voltar 3, 4 vezes, renovando promessa atrás de promessa, para que ele entenda que Deus vai fazer. É a mesma forma Jesus, ele prometeu a volta. Jesus aqui não existe uma brincadeira, não é uma sátira, ninguém está brincando com a sua cara, Jesus está voltando. E quando é repetidamente dito, diariamente, Jesus vai voltar, porque ele vai voltar, e não fui eu que disse, foi ele mesmo.
E da pergunta que fica, você vai esperar até quando para você voltar o teu coração para o Senhor e entregar realmente os seus caminhos da maneira que Ele está te pedindo? Porque a partir do momento que Ele voltar e te encontrar diferente daquilo que Ele pediu para você, a consequência vai ser sua. Da mesma forma que Abraão teve consequências com a esposa por ser culpado. Abraão foi culpado realmente, porque a promessa era de Deus para ele. Deus prometeu Isaac para ele, não pediu para ele fazer outra coisa. Da mesma maneira nós, Jesus pede para que nós façamos da maneira que Ele instrui. A pergunta que fica é, estamos fazendo? Se estamos fazendo, como Jesus vai encontrar as ações que Ele entregou nas nossas mãos? Cara, como Jesus nos encontrará quando Ele voltar para nos buscar? 18 minutinhos. Eu tenho mais um trecho para ler ainda. Eu achei esse trecho ontem, sem querer. Eu estava passando, navegando pela Bíblia, buscando mais algumas coisas para complementar isso daqui. Mas antes de eu ler isso, eu só vou deixar posicionado aqui para vocês antes, para mim poder entrar em mais uma coisinha. Cadê você? Tá aqui. Cara, isso aqui eu achei lindo. Eu achei lindo mesmo. É importante que a gente entenda a diferença dos dois modos de Abraão com Deus, para que a gente também tenha essa comparação de vida. E isso não significa que o Antigo Testamento foi abandonado. Pelo contrário, lá atrás já tinha referência, e muita referência do que Jesus seria, do que o Espírito Santo faria, do que Deus teria com o povo dele hoje. E em todo momento nós vemos um servo em dois tempos diferentes. Um servo perdido, um servo que não está entregue ao Senhor, um servo que não sabe os caminhos, que esquece o Deus que ele está servindo, que o tempo todo Deus tem que voltar para ele e renovar as suas esperanças, para que ele espere, para que ele aguarde mais um pouco. Cara, está chegando, aguenta mais um pouco. Sabe, Deus trabalhando ali o coração de Abraão, até que chega um momento que ali em Gênesis 17, Deus dá o checkmate nele. Abraão, eu quero fazer uma aliança com você, e você vai me servir. A gente tá... Ju, consegue subir? Gênesis 17? Antes, só para mim não mudar dessa aqui, por favor. 17:1, por favor. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus, o Senhor, apareceu a ele e disse: Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em mim a tudo. Eu farei a minha aliança com você e eu lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus disse: Eu faço com você essa aliança, eu prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. E até aí tá ótimo. E aqui, antes disso, Deus fala: eu prometo a você. Deus promete a Abraão. Deus não brinca com Abraão. Deus não brinca com os sentimentos. E só que ali já deu. Porque Deus teve que voltar tantas vezes para Abraão, da mesma forma que Ele está tendo que voltar tantas vezes para você e dizer para você: eu não já falei para você que eu vou fazer? Eu não já falei que isso vai acontecer na sua vida? Tenha mais paciência. E outra, espere, tenha esperança, aguarde o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando de uma maneira que você não enxerga. Eu estou fazendo de uma maneira que você não vê. Não tente ver as coisas da maneira que eu vejo, ou não tente fazer da maneira que eu faço. Porque sou eu quem trato com você. E a partir do momento que eu te prometo, farei na sua vida. E aqui, em Isaías 52... Cara, e aqui foi do 1 ao 12 que eu anotei isso aqui, porque é lindo demais. Porque da mesma maneira que Deus agiu com Abraão, Deus age com a gente. E eu vi aqui a promessa do Senhor de tal maneira que ela se cumpre das duas formas. Isaías 52, a partir do verso 1. Acorde, Jerusalém, acorde e renove as suas forças. Cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com vocês.
Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes. Levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada para vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro o meu povo foi para o Egito a fim de morar lá, e eles foram porque quiseram. Mais tarde, a Assíria os levou como escravo e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa. Levou o meu povo como escravo sem pagar nada por ele. Aqueles que estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui. Como é bonito de ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo boas notícias, notícias de paz e salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegrias todos juntos, pois veem como seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus quem nos salvou. Mas meu povo, saia da Babilônia. Saiam todos e não toquem nada que não seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel o protegerá por todos os lados. Isso aqui está em Isaías, cara. Isso aqui está lá no Antigo Testamento. E quem disse que essa promessa se acabou? E quem disse que isso ficou para trás? A palavra do Senhor não volta vazia. Deus tem promessa lá atrás, desde Adão e Eva. Deus prometeu a perfeição e Ele está recumprindo a promessa dEle dia após dia, lançando palavra por palavra, ação por ação, transformando vidas, fazendo tudo, porque no dia que o Filho dEle voltar, Ele precisa te encontrar da maneira que Ele te criou no Éden. Ele precisa te encontrar daquela maneira, limpo, perfeito. E a perfeição, não estamos falando do nascimento com o pecado, mas de você ser o servo humilde do Senhor, que você cuida das coisas como Abraão cuida. Que você seja o servo que reconhece a Deus como Abraão reconheceu quando estava parado na barraca. Que você não duvide de Deus quando Deus pedir o sacrifício, aquilo que você mais queria, porque não se apegue à promessa que Deus te deu, mas sim ao que o Senhor tem para a sua vida, porque se Ele te deu 1, Ele te dá 1000, Ele te dá o que for preciso para que você tenha, mas além de tudo, se você não tem esperança na palavra que Ele te deu, de que vale a palavra? De que vale toda essa espera se você não consegue esperar enquanto Deus trabalha na sua vida? Amém?